vamos lá, tudo bom pessoal? Tudo bem com vocês? Muito obrigado por vocês acessarem novamente mais um vídeo meu, ok? Fica à vontade, se você quiser se inscrever no canal, sem problema. Se não quiser também, fica tranquilo, tá bom? Eu espero com a nossa conversa de hoje, que ela consiga pelo menos, né, esclarecer alguns detalhes aí sobre ecossistemas aquáticos, principalmente o ecossistema marinho aí. Então, não é uma aula, né? Mas é um bate-papo para a gente poder dialogar um pouco. Depois, se você quiser entrar em contato, entre em contato comigo, fica tranquilo, tá bom? Tá legal? Então vamos lá? Vamos começar? Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje, né? Então, os ecossistemas aquáticos, nós sabemos que o planeta, né, por todos os estágios evolutivos que ele tenha passado durante toda a sua formação, né, o ambiente aquático continua sendo um ambiente ainda, né, promissor, um ambiente ainda totalmente adequado à adaptação, né, principalmente quando nós falamos sobre as camadas nas quais a luz consegue penetrar para que os organismos consigam fazer a fotossíntese, né? Mas vamos continuar dialogando aí. Então, os ecossistemas aquáticos, na verdade, né, nós temos dois tipos. Nós temos o marinho e nós temos o ducícola, né? Eu costumo chamar de ducícola. Aí depois vem a parte da limnologia, que é uma área que vai estudar, né, os ambientes de água doce e tudo mais. Mas eu acho que a nossa conversa aqui, hoje, ela vai estar relacionada diretamente com o aspecto do ecossistema marinho, né? Vou falar um pouquinho só do aquático de água doce, mas o foco vai ser o marinho, tá bom? Legal? Então vamos continuar aí, né? Quando nós falamos de ecossistema de água doce, né, os principais que aparecem aí são os rios, né? Então nós temos aí Rio Amazonas, Rio Tietê, Rio Paraná, são rios aí enormes, né? Às vezes rios que dividem aí fronteiras, inclusive, né? O Rio Amazonas é um deles, né? Um desses rios que consegue dividir fronteiras entre estados, inclusive. Tem rio que permeia vários estados, ele só vai mudando o seu nome, mas vai permeando, ok? Legal. Lembrando-se que os rios, né, não em tão grande intensidade quanto os oceanos, mas os rios também são, né, eles ajudam muito na produtividade primária líquida, né, de determinadas regiões. Vou dar um exemplo, né? Regiões ribeirinhas, aquelas que moram próximas, né? As pessoas moram próximas dos aportes de água doce e tudo mais, você vai perceber que o rio acaba se transformando, às vezes, até em fonte de renda, né? Mas vamos lá, vamos continuar o nosso trabalho, né? Então, olha que interessante. Os lagos, nós não podemos esquecer de falar de lagos. Nós não podemos esquecer também de falar de lagoas, né? De geleiras, que no outro vídeo meu falei um pouco sobre as geleiras concentram, né, uma grande quantidade de água doce, o volume é enorme de água doce, né? Os lençóis freáticos, onde levantamentos aí por liminólogos e tudo mais, já se percebe hoje que a maioria dos lençóis freáticos, vou dar um exemplo aqui da Grande São Paulo, né? A maioria dos lençóis freáticos já está praticamente contaminada, né? É claro, depois nós vamos falar um pouco sobre isso, ok? Temos também os reservatórios subterrâneos, né? Agora, quando nós falamos da água salgada, né, do ambiente de água salgada, de água marinha, né? E aí vem o termo, né, marinho. Nós temos os oceanos, nós temos os mares, nós temos os manguezais, não podemos esquecer dos berçários
dos berçários, né? Por quê? Porque ali, na verdade, o número de organismos, né, que acaba nascendo e crescendo nessa região é um número, é um registro grande, não é um número pequeno de espécies, ok? E temos também as restingas, né? Não podemos esquecer aí das restingas, tá bom? Legal? Então olha que interessante, né? Falamos um pouquinho do ambiente aquático de água doce, um pouquinho agora de água salgada, e agora nós vamos entrar aí nos ecossistemas aquáticos marinhos, né? E quando nós falamos sobre isso, eu posso afirmar para vocês já através de leituras, através de vídeos, através de canais específicos que tratam disso, que é o maior de todos os ecossistemas que nós conhecemos. Por quê? Porque da superfície do planeta Terra, 97% é água. Né? 97%. Então, olha que interessante. E desses 97%, 32%, né, dessa água está relacionada com a produtividade primária líquida do mundo inteiro. Então são os pescados, né? Acabei de falar para vocês que existem países, vou dar um exemplo, Japão faz parte de um dos países que ele sobrevive diretamente do oceano. As proteínas que ele consome, a maioria delas é proteína marinha, de origem marinha, né? Tá bom? E, é claro, o número de substâncias que nós encontramos diluídas na água do mar é muito grande. É muito grande. É quase que a tabela periódica inteira, tá bom? Não vamos generalizar, mas o número é grande. Porém, 85% desses sais se resumem ao sódio e ao cloro. E aí surge a união desses átomos, formando, né, o cloreto de sódio. E aí o ser humano trabalhando com isso, compreendendo como é que é o sistema de evaporação, desenvolve as salinas, que vai ficar para uma outra hora, ou, se você quiser, pergunte para os seus professores de geografia, né, quais são as regiões de maior produção de sal, né, do Brasil. E aí você vai começar a relacionar com a taxa, inclusive, do quê? De evaporação, ou seja, taxa de indicação de índice solar. Índice de radiação solar. Tá legal? Tá joia? Muito bom. Então, dando continuidade aqui à nossa conversa, né? A salinidade média do oceano, né, é de 35 partes por mil. O que eu quero dizer com isso? Simples. Em 1 litro de água do mar, existem 35 gramas de sais. Beleza? Legal? Então já deu para você entender. Faz um joguinho matemático, 10 litros, 350 gramas. Então quantos litros precisa para 1 quilo de sal? Tá joia? Então é legal a gente fazer. A gente não tem essa ideia. A gente não faz esse paralelo, né? Então, e a salinidade, ela vai variar muito entre os diferentes ecossistemas marinhos, né? Então só para você ter ideia, a água desce, né? E aí ela vem lá da montanha, né? Vem da nascente. Quando ela chega, ela deságua no oceano, mas antes de desaguar no oceano, ela se encontra com a água do mar. Então você tinha X, agora você tem X mais alguma coisa, e depois no oceano você tem, acrescenta-se um pouco mais. Ok? Tá joia? É isso daí. Vamos agora, né, classificar a região, vamos classificar em zonas, né, a região oceânica. Né? Já que estamos falando de ambiente marinho, né,
E essas regiões, essas zonas, estarão relacionadas com a profundidade que a água consegue atingir, né? Então, olha que interessante, né? A linha costeira, né? Na linha costeira nós temos ali a zona oceânica. A zona oceânica, só para vocês terem ideia, é a ampla parte aberta do oceano. Então, quando a gente está descendo a serra, a gente já vê a zona oceânica, né? Toda aquela área de água, né? Linda e maravilhosa, esperando você chegar lá para desfrutar dessa beleza da natureza, não é verdade? E é onde nós encontramos, né, os organismos, né, animais, principalmente baleias, mamíferos marinhos, né, peixes de importância econômica, peixes cartilaginosos, os condrictes, caso dos tubarões e das raias, peixes ósseos, como é o caso do atum, da pescada branca, da sardinha, né, peixes como o marlin azul, né, que é de pesca esportiva. Então nós vamos ver tudo isso na zona oceânica, ok? E vamos ter também uma zona chamada zona ou região bentônica, né? Então a região bentônica é onde estão os bentos, né? Consiste de substratos abaixo da água, tá bom? A maior parte dos seres vivos que são encontrados nessa região, é claro que você vai encontrar nécton, você vai encontrar peixe nadando, né? Vai encontrar tartaruga marinha nadando, mas a maioria de organismos nessa região, que é a zona bentônica, são os invertebrados, né? São os invertebrados, tá legal? A zona entre marés, né? A zona entre marés, ela é demarcada entre maré alta e maré baixa. Então você tem em determinado horário do dia, você tem uma maré alta. No outro horário, uma maré baixa. Geralmente, não podemos aí generalizar, mas é de 6 em 6 horas. Ou seja, por dia nós temos 2 marés altas e por dia nós temos 2 marés baixas. Ok? E é nesse momento que o pessoal aproveita para conhecer o manguezal, para conhecer o Recife de Fora lá em Porto Seguro, né? Por quê? Porque é o momento que a maré está baixa e dá para você passar por determinados aclives, determinados declives, né? Sem ter que se preocupar com a subida da maré. Beleza? Legal? E é denominada também zona litoral, né? As zonas próximas à costa, que é a famosa área continental, né? Podem incluir aí também os estuários, ok? Recifes de coral, lagoas e lagos salgados naturais ou artificiais, né? E os manguezais, tá joia? Nas águas mais profundas, né, nós podemos encontrar aberturas hidrotérmicas, ou seja, hidrotermais. Só que ali o ambiente é um ambiente agressivo. A água que se encontra ao redor ali é uma água que não é uma água para qualquer peixe estar sobrevivendo, qualquer invertebrado também conseguir sobreviver. Então, nesse momento aí, quem são os organismos que vão para a frente de batalha? Quem são os organismos que vão, na verdade, tentar utilizar essas substâncias que estão ao redor dessas chaminés, dessas hidrotérmicas ou hidrotermais, né? São as bactérias quimiosintetizantes. Então elas se aproveitam de sulfato, de nitrato, de nitrito, e elas vão transformando isso em energia. E é claro que conforme elas transformam esses produtos, elas começam a transformar aquele local no local habitável, tá certo? E ali começam a aparecer invertebrados, daqui a um pouco começa a aparecer um número maior, então as populações começam a aparecer, daqui a um pouco tem comunidades, e daqui a um pouco se desenvolve ao redor daquela hidrotermal, e se desenvolve um ecossistema. Tá legal?
Então olha que interessante, né? Então é isso daí, ó. Muito bom. A fauna e a flora, né? Que são os fatores que nós chamamos de fatores bióticos, né? As algas em destaque. Por quê? As algas ficam numa região que nós chamamos de região eufótica ou fótica, que é onde tem a penetrância de luz. Então a luz penetra nessas camadas e aí possibilita as algas que capturem essa luz e realizem a fotossíntese, né? Então olha que interessante. E ali começa também, né, um ecossistema. Então eu começo a perceber que aparecem poríferos, esponjas do mar, aparecem também os quinidários, corais, anêmonas, águas-vivas, né, caravelas, tá bom? Aparecem também o grupo dos moluscos, então você vai ter polvo, você vai ter lula, você vai ter marisco, vai ter mexilhão, todos de importância, inclusive econômica, aí no pescado, ok? E aparecem aí também os equinodermas. Então até agora, ó, de algas até agora, somente invertebrados. Ô Jorge, você pode falar quem são os equinodermas que mais aparecem? Posso. Estrelas do mar, ouriços do mar, pepinos do mar, lírios do mar, bolachas da praia. Esses são os principais equinodermas que existem, ok? Legal? Aparecem também ali os condrictes, que são os peixes cartilaginosos, representados principalmente por cações, tubarões e raias, né? Aparecem também os osteíctes, que são os representados pelos peixes ósseos, né? Os principais de importância econômica que a gente acaba mais vendo no mercado: corvina, atum, sardinha, pescada branca, tá legal? Tá joia? Salmão, isso, né? E eles são capturados nesse sistema de pescado, né? E eles representam hoje a maior fonte de alimentos, principalmente na região litorânea, né? Isso mesmo, ok. E é conhecido o nome vulgar, né, de pescado. Então, quando você fala pescado, você não está falando só de peixe, né? Porque é o que vem na rede, às vezes vem lagosta, camarão, né? Então, são todos organismos que se encontram, inclusive são organismos caríssimos, né, do ponto de vista econômico. Hein? Legal. E os problemas ambientais. Hoje, né, infelizmente, os ecossistemas marinhos estão passando por problemas ambientais, né, adversos, né? Adversos. Então nós temos aí problema de queda de produção marinha, ou seja, o pescado diminui a sua produção, né? Por quê? Muito simples, né? Nós temos uma exploração demasiada e descontrolada da pesca, né? Nós temos aí embarcações clandestinas, nós temos embarcações de outros países que invadem a zona oceânica brasileira, que não podem, e aí a Marinha brasileira é obrigada a tomar atitudes, né? Às vezes atitudes drásticas, tem que dar aviso, às vezes, com tiro de canhão, para avisar que é para sair, né? Às vezes o cara coloca lá uma bandeira brasileira e o navio, a embarcação pesqueira não é brasileira. Esse é o grande problema, ou seja, está tirando daquela zona oceânica produto que os brasileiros deveriam estar usufruindo e não conseguem porque você tem embarcações que vêm de longe, inclusive, né, para fazer aí a devastação, né? Quando eles passam as redes, eles devastam as regiões oceânicas, né? Nós temos também a poluição das praias, poluindo aí desta forma também, subconsequentemente, a região oceânica, né? Nós temos o despejo de esgoto nos oceanos, nós temos ainda as mudanças climáticas, que não são somente problema
antrópico, né? Acaba sendo um problema às vezes do próprio planeta, né? E as construções nas regiões costeiras, nas áreas costeiras. Essas são as que mais trazem problema. Tá bom? Tá legal? Então, pessoal, ó, por hoje eu fico por aqui. Foi um prazer, uma satisfação. Volto a dizer, ó, quem quiser se inscrever no canal, fique à vontade, vai ser um prazer. É legal porque toda vez que eu jogar um vídeo novo, a minha ideia é tentar fazer um por semana, né? E aí você já cai, já na hora você já fica sabendo, já assiste. Se for de teu interesse, legal. Se não for, legal também. Olha, fique na paz, tá bom? Tá legal? Agradeço do fundo do meu coração por vocês me suportarem e aguentarem mais um vídeo meu. Um abraço a todos vocês, a todos aqueles que convivem com vocês, tá bom? Até logo. Um abração.